Gente, vamos falar agora do assassinato de Dante Brito Michelini. A polícia detalhou a morte do idoso cometida com requintes de crueldade. O suspeito disse ter virado chacota após apanhar da vítima, investigada pelo estupro e morte da menina Araceli. Vamos chamar a Suzy Faria, que acompanhou, foi a primeira a dar essa notícia, foi até o sítio, depois acompanhou todos esses passos. E Suzy, esse desfecho, né? Eu queria que você explicasse pra gente esse desfecho, porque muita gente estava pensando, será que foi um crime encomendado, né? Já que ele vivia recluso, mas aí o assassino acabou preso e confessou que tinha sido agredido pelo Michelini, né? Explica pra gente esses detalhes, Suzy. Boa tarde. Boa tarde, George. Olha, George, a situação é a seguinte: todos nós, logo que a notícia surgiu, sendo Dante Michelini quem era e a carga que ele carregava nas costas, imaginamos que poderia ser um crime ligado, talvez, a Araceli pelo tempo, ou um crime de mando até por questões de herança, problemas familiares, como é muito comum acontecer nesses casos. São as primeiras hipóteses que a polícia levanta, descartadas essas, vão para outras. Só que a inteligência da Polícia Civil, representada pelo CIPLAN e os investigadores da Delegacia de Crimes contra a Vida de Guarapari, começaram a fazer uma varredura nas ocorrências daquela região naquele período e começaram a verificar que uma coisa se repetia com insistência, que era o nome desse homem, William Santos Manzoli, de 29 anos de idade, que estava praticando roubos e furtos na região e também invadindo determinadas residências lá e ameaçando moradores com faca. Inclusive, em uma delas, ele teria feito os moradores refém e a polícia foi chamada. Então, quando isso aconteceu e viram que ele tinha uma data de prisão na Bahia, ele foi preso, 28 de janeiro. Aí os policiais, vendo tudo isso, resolveram entrevistá-lo e conversar com ele, afinal de contas, ele era um suspeito, qualquer um. Acho que é você culpado, vou lá ver se você pode ter praticado alguma coisa. E foi nessa conversa que durou horas que os policiais conseguiram tirar dele a confissão. E o motivo do crime está aí. Logo depois dele ter sido flagrado por Dante Michelini dormindo nas dependências do sítio e ter levado várias pauladas, os dois acabaram brigando também, ele sai dali e conta o que aconteceu lá na Boca de Fumo, no local onde ele vive lá. Aí os caras começam a fazer chacota, zoar ele. Poxa, você apanhou de um idoso e, além do mais, estuprador? Que história é essa? Então, logo ele recebe essa informação, volta para lá e decide matar Dante Michelini. Corta a cerca com um alicate, entra, surpreende Dante tomando café, passando manteiga no pão, e com a faca que ele estava fazendo isso, ele então acaba praticando todos os golpes que você viu. Além dele ter usado também uma machadinha e uma foice contra a própria vítima. São, assim, detalhes sórdidos, tem muito mais coisa que ele fez com o Dante Michelini, até antes de cortar a cabeça, que isso foi feito ainda com ele vivo, e que nem deve ser comentado porque são, assim, coisas horríveis da gente até falar. A própria polícia evitou comentar as outras coisas que foram feitas com o corpo, mas falou sim que o Dante teve a cabeça cortada ainda vivo. Depois disso, o William, ele urinou em cima da cabeça do Dante e depois resolveu levar ela para ser jogada no canal de Guarapari. E no meio do caminho, carregando uma sacola com a cabeça de Dante Michelini lá dentro, ele ainda, digamos assim, alugou uma bicicleta, porque deu para a pessoa que tinha uma bicicleta que ele encontrou no meio do caminho 2 buchas de maconha para pagar aquilo ali. E foi embora, e se mandou lá para o canal de Guarapari, onde depois ele próprio, ao confessar o crime, contou para a polícia onde tinha jogado a faca e também a cabeça. E essa foi, na verdade, a razão, o motivo que levou o William a ser tão cruel e a cometer esse crime de uma forma tão fria. Chegou até surpreender os policiais e os delegados envolvidos nessa situação. Mas eu trago para vocês muitos mais detalhes e quero deixar o delegado Fabrício Dutra, que esteve à frente dessa investigação, e também o delegado Franco Malini, lá de Guarapari, que esteve também à frente, que investigou tudo bem profundamente, para que eles contem nessa reportagem tudo como se desenrolou essa investigação desde o momento em que o corpo foi encontrado
que foi no dia 3 de fevereiro. Acompanhe aí. No final da colônia de pescadores, bem no centro de Guarapari, aqui as buscas pela cabeça se concentraram. Corpo de Bombeiros, perícia, investigadores da DHPP de Guarapari, mais uma informação dada agora pelo próprio assassino. William Santos Manzoli, um baiano de 29 anos, estava dentro desta viatura e apontou para a polícia onde teria jogado o membro. Quando tivemos conhecimento do corpo, o homicídio já tinha ocorrido há cerca de 10 a 15 dias. Então, havia suspeita também de que o autor não poderia mais estar no estado, não poderia estar em Guarapari, poderia estar preso. Então, nosso setor de inteligência do Departamento de Homicídio, o CIPLAN, fez um excelente trabalho de levantar ocorrências da região, levantar possíveis suspeitos, traçar perfis criminais, até chegarmos num indivíduo que estava preso, que foi retirado do presídio e acabou confessando a autoria do homicídio e nos trazendo aonde a cabeça da vítima estava. Com a queima da residência, o monitoramento por vídeo da casa foi completamente perdido. De acordo com a polícia, Dante Michelini tinha obsessão por segurança. Ele dormia pela manhã para ficar acordado de vigília à noite. A princípio, a gente sabe que aquele local, a chácara onde a vítima morava, era um local que transitavam muitas pessoas. Apesar de ter cerca, pessoas que moram nos arredores transitam pelo local. Esse indivíduo, o autor, ele estava dormindo numa das partes da chácara e ali ele acabou entrando em luta corporal com a vítima e resultou no homicídio. Ele ficou com raiva dessa situação, retornou pela mata e ele planejou voltar para matar. Um bombeiro desceu até o local demarcado pelo assassino. Faria buscas em forma de leque varrendo a área. E você acompanha essa busca com exclusividade. Vocês acompanharam aí, bastou o Corpo de Bombeiros militar descer ali na água, a poucos metros de distância, cerca de 1,5 m, 2 ele já sinalizou que encontrou alguma coisa, no caso a cabeça. Você vem ali, ó, o Corpo de Bombeiros está levando a sacola já para poder fazer a remoção do membro que está lá. A visibilidade ali da água seria de 3 metros, né, de profundidade. O canal ali naquele ponto teria quase 5 metros de profundidade. E o militar aí, né, o Corpo de Bombeiros já conseguiu encontrar um membro que o William disse que teria sido jogado ali mesmo. Estaria amarrado a uma pedra para não poder boiar, como nós falamos antes. Colocada dentro do barco, a cabeça aguardaria pelos peritos para verificação. Os policiais do Departamento de Homicídios de Vitória se deslocaram para compor com a equipe da DHPP de Guarapari, não só para achar a cabeça, conforme vocês falaram, que foi descoberta agora, mas também para desvendar o crime, prender o autor do fato criminoso. O doutor Franco vai explicar melhor isso daí. Nesse momento, a gente busca, além da cabeça, o objeto que fez com que a cabeça fosse seccionada, a arma do crime que está jogada ali próximo. Então, os bombeiros, que são os mergulhadores, estão tentando achar uma arma, que é uma faca, não é? Pode estar mergulhado na areia e as investigações ainda não finalizaram, o autor realmente está preso. William Santos Manzoli, 29 anos, é foragido da Bahia. Lá responde a diversos crimes, como violência doméstica, roubos e latrocínio. William teria vindo para o estado no dia 1º de janeiro e aqui continuou cometendo esses crimes. Nessas imagens da região de Meaípe, o homem que estaria furtando essa moto seria ele, segundo a polícia. De acordo com o delegado, o William foi preso no dia 28 de janeiro por estar com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva na Bahia. Em Meaípe, ele estava sendo procurado por prática de furtos e invasão a residências. Nos grupos da comunidade, esse aviso era divulgado. Alertava sobre ele e pedia que, se fosse visto, deveria ser denunciado à polícia. William confirmou que matou Dante por ter levado uma surra dele. Foi um crime de raiva, pelo fato de ter sido expulso, de ter sido agredido num primeiro momento, e ele planejou voltar para matar. Ele cortou a cabeça, possivelmente com uma faca da cabeça. Ele jogou tanto a cabeça quanto a faca utilizada para seccionar a cabeça. Então a cabeça já foi encontrada e agora as buscas pelos bombeiros continuam pela faca, que é o instrumento do crime. Como vocês viram aí, a polícia ontem fez uma entrevista coletiva, trouxe outras informações, novidades aí sobre esse fato. Disseram, inclusive, que a casa do Dante tinha
circuito de monitoramento por vídeo, só que foi queimado quando o assassino, William, coloca fogo na residência. E que Dante era uma pessoa tão obcecada pela segurança que ele dormia de manhã para ficar acordado à noite para evitar qualquer problema. E a polícia também disse que todo esse crime se desenrolou entre uma manhã e o início da noite. E que logo depois de fazer tudo isso, o William volta para a residência, fica do lado do corpo, isso no dia seguinte, fumando maconha e conversando também. Ele já retornou agora para o presídio, esse processo continua para finalização, lembrando que apesar da cabeça ter sido localizada pelas informações do próprio assassino, George, ela vai passar por confirmação ainda do legista, né? Vai ter que confirmar. E o corpo, apesar da família querer que ele fosse cremado, não vai poder ser cremado porque foi objeto de um crime. Então continua lá no DML e só depois dessas confirmações será liberado para o sepultamento. George? Agora, Suzy, uma curiosidade. Você foi até o local e as imagens que a gente viu lá, né, do sítio chamado Pequeira, né? Tinha, em algum momento, te dava uma impressão de abandono, assim. Ele disse, não sei se você teve acesso no depoimento, de que ele entrou ali achando que aquilo tivesse abandonado ou teria já a confirmação de que alguém morava naquele lugar? Não, ele sabia, ele tinha invadido diversas residências e isso era comum. Ele estava invadindo os locais para poder dormir, para poder passar a noite, onde ele podia se malocar, ele malocava. E como o terreno ali é grande, George, até o delegado ontem na entrevista coletiva falou que são 51 mil metros quadrados, você não tem condições de visualizar tudo. Mas o Dante sim, que andava por ali, por aquelas... Se eu não me engano, na imagem aérea dá para ver que são 4 edificações. A casa principal, mais um pouco à frente da casa, tem 2 edificações. E logo no início da porteira principal ali, que tem o nome Pequeira, mais uma. Então, são muitas edificações que ficam ali que podem ser usadas sem que o proprietário consiga visualizar quem está ali. E como os próprios delegados disseram, haviam pessoas que usavam aquele trajeto com frequência, mesmo contra a vontade de Dante. Então ele não tinha um controle muito grande de tudo que se passava ali. E não tendo esse controle, o William resolveu passar a noite ali, mas acabou sendo surpreendido. E aí levou boas pauladas, pesadas, soco, chegou a brigar também, entrar em luta corporal com o Dante, mas saiu dali. Só voltou porque descobriu que ele era um estuprador de crianças. E aí eu volto a te dizer, o delegado ontem foi questionado se isso teria relação com o caso Araceli. Ele falou não, o Dante só soube, o William só soube que o Dante era estuprador. O fato dele ser estuprador para ele já bastou. Ele não ficou sabendo de toda a história. Afinal de contas, ele tem 29 anos, é da Bahia, chegou aqui no dia 1º de janeiro, então ele não tinha esse histórico que a gente tem. Mas só o fato de saber que o homem que tinha batido nele era um estuprador e que ele virou objeto de gozação entre as pessoas com quem ele convive, foi o suficiente para levá-lo a fazer o que fez. Ok, Suzy, obrigado pelas informações e parabéns aí pela cobertura desde o início desse caso. Obrigado.